Irmãos, a gente vai em Tiago, capítulo 1. Eu vou abrir aqui no meu para não ficar estranho, né? Vamos dar uma pausa em Jeremias. Vamos dar uma pausa em Jeremias para vir falar sobre uma coisa que Deus colocou no meu coração no final de semana para cá. Quando Deus coloca essas coisas no meu coração, algumas coisas claramente são para mim. Ou se aplicam na minha vida, ou é para eu meditar sobre, para questões familiares, profissionais. Mas tem algumas que é como se fosse. é, Quando vem ao meu coração assim, aquilo fica martelando, eu entendo. É a maneira que o Espírito Santo me faz entender que isso de alguma maneira tem que ser compartilhado, né? Tanto que tem também uma coisa que é para eu falar para o grupo de sábado, que eu fiquei pensando se era para falar sábado ou não. Eu até falei, acho que o Ferreira, eu falei, ih, tinha um negócio para falar aqui, mas Deus falou que não era para falar agora. Então, ou vai ficar para o próximo sábado, ou eu até estou tentando discernir se Deus quer que eu grave e bote no grupo. Eu mesmo gravar e botar no grupo, porque eu ainda não tenho essa noção clara. Mas esse aqui é um dos exemplos, né? Então, a despeito de Deus ter falado para começar a falar de Jeremias, ele falou: não, mas agora você vai falar Tiago. A gente tem que ter essa sensibilidade para entender qual é a ênfase que Deus quer que dê em cada momento. Então, eu tento passar para vocês isso para que vocês entendam que não é só bagagem teológica e planejamento humano, que faz parte do processo, né? Não tem nenhum problema, não estou dizendo não se prepare para pregar um sermão, não prepare um estudo. Você preparou aquele estudo, né? Quanto tempo você demorou para preparar aquele estudo de sábado? Mas era algo que eu vinha meditando. Assim. Você já Eu vinha, parei tal, para aí achar você foi, passagens. Assim. ok, beleza. Então, não estou dizendo para não fazer isso, para você chegar lá e, Deus, fala comigo agora. Não, Deus pode ter falado com você dias antes, semanas antes, né? Deus vem falando comigo em Jeremias bastante, já faz um tempo. Só que desde sexta ele começou a falar nisso daí. E aí eu fiquei o final de semana meditando Jeremias para mim, vendo que Deus tinha reservado lá para frente para o grupo, mas meditando também nessa passagem aí. E eu sei que vocês estudaram isso daqui com o Rodrigo, né? Mas eu entendo que talvez a ênfase que eu vá dar, o Rodrigo talvez não tenha dado. Eu não sei, eu não peguei o estudo de Tiago. Quando eu cheguei no grupo, essa passagem aí já tinha sido ultrapassada, né? Então a gente vai para Tiago 12. E ele fala assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tá em que versão essa daí? Não, deixa nessa mesmo. Não. Que é na Fiel? Acho que já está na área já. Não, tá no fiel. Ali aparece aqui tá. Aqui? É isso. Clica nela, aí troca lá em Bíblia. Que é na área? Não, eu quero que deixe na revista e corrigido. Embaixo. Isso. 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Basicamente até aí. Irmãos, vamos lá. Essa passagem de Tiago, o que fica mais ou menos claro em relação ao verso 14, que é o que eu quero dar ênfase? Vamos fazer um método socrático aqui, de pergunta e resposta. Quando você lê ali, cada um é tentado quando é traído e guardado pela sua própria concupiscência. Você entende o quê? Eu entendo que a natureza humana já é pecaminosa, já é inconsciente. Então, quando eu penso na consciência, o pecado está sendo gerado ali.
Perfeito. Basicamente é isso. A pergunta é, o que é concupiscência? Desejo? Perguntando, olha, calma. É desejo. Sempre eu aprendi sempre que era desejo. Concupiscência é desejo. Tá. Então vamos lá. Então ele está dizendo que antes... O que ele está dizendo ali? Que antes do pecado tem um estágio que precede o pecado. Que ele está chamando de quê? Concupiscência. Concupiscência. Beleza. Então, isso quer dizer que concupiscência é ou não pecado? Não, ele está dizendo que concupiscência é um estágio antes do pecado. Certo? Uhum. Tá, beleza. Se concupiscência... Vocês conseguem perceber que essa passagem de Tiago, ele está fazendo a analogia a um ato sexual? Dá a luz, né? Consumar, a luz. Isso. Então ele está dizendo o seguinte: você tem a concupiscência, e a concupiscência faz o quê? Hã? Tentação, mas também. Né? Concebe. Uhum. E depois de conceber, ela faz o quê? Dá a luz. Tá ok? Então, vamos lá. Dá a luz ao quê? Pecado. Pecado. Então, o que é preciso para dar a luz? Para conceber, desculpa, para conceber. Sexual. Né? Sexualmente tem que ter fecundação, penetração. Fecundação. Penetração, fecundação, o ato em si. Beleza. Então você tem que ter duas coisas. Certo? Você tem que ter um macho e uma fêmea. Você tem que ter um óvulo, né, e um espermatozoide. Então você tem que ter a junção de duas coisas para você conceber. Depois de conceber, você dá a luz. Tá, beleza. Estão me acompanhando, né? Tá. Vamos para Cristo agora. Cristo foi para o deserto. Ele foi para o deserto para quê? Não, o Espírito Santo fala o quê? Para ser tentado pelo diabo. Literalmente, ele vai para ser tentado. Tiago, ele está fazendo ele inicia essa conversa da concepção falando, ó, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Aí ele fala assim, mas ele não é tentado por Deus. Certo? Isso, Deus não tenta ninguém. A tentação atrai ele com base no quê? Na concupiscência. Agora começa a imaginar o seguinte. Arcelino, você não é Arcelino não. Ferreira, da época do bigode, varão valoroso, né? Cara com aquele bigode potente, másculo, né? Beleza. Como homem, você está passando na rua e você vê uma prostituta, uma mulher de programa, usando o mínimo de roupa possível para não ser presa por atentado violento ao pudor. Né? Com o corpo forjado no crossfit, na academia e com algum auxílio de bisturi também. Então, a mulher ela foi forjada para atrair o olhar masculino, que é da onde ela ganha dinheiro. Ela é um elemento externo de atração a você que é homem, certo? Quer me fazer pecar. Ela é uma tentação para você, certo? Só que, para você coabitar com ela e conceber alguma coisa, ela não consegue fazer isso sozinha, certo? Tem que ter algo em você movendo você em direção a ela, certo? Quando Cristo vai ao deserto, essa é a minha questão. Concupiscência é só desejo? Quando eu li ele, eu entendi como uma forma de fraqueza. É um desdobramento. Não chega a ser também só necessidade. Concupiscência é desejo, em tese. Mas é desejo pelo quê? Cristo tinha concupiscência? Vamos lá, Cristo foi tentado? Ele tinha concupiscência? Então essas duas coisas têm que estar
Tem que se autoexplicar em Tiago, porque senão a Bíblia está se contradizendo. Se você disser que concupiscência é só desejo, e você me disser que Cristo não tinha pecado, se eu olhar para Tiago, eu estou dizendo, então não tem problema ter desejo. Certo? Só que você consegue imaginar que Cristo tinha concupiscência? Porque em várias passagens bíblicas, concupiscência é alinhada à transgressão. Certo? Então, concupiscência não é só desejo. Concupiscência é desejo por aquilo que não lhe é lícito. Com base em que padrão? Cristo. Não, o próprio Cristo ou a lei moral de Deus. Olhando para Cristo, né, a lei moral de Deus. Nós olhando para o passado, Cristo. Cristo olhando para o passado, a lei moral de Deus. Nós olhando para o passado, Cristo. Então, é desejo por aquilo que não lhe é lícito. Explicitado aonde? No comportamento de Cristo, no caráter de Deus, que nós temos conhecimento através do quê? Da Bíblia e através do quê? Só a Bíblia? Da graça como todos da gente, né? A moralidade. Quem é que te diz que algo é ou não pecado? Ok, a Bíblia. Mais o quê? Beleza. Consciência através do quê? Do Espírito Santo. Que em João 16 fala que ele faz o quê em relação a esse teu entendimento das coisas? Em João 16, abre aí. Vamos ver aqui, é João 16. João 16. Só não lembro o versículo. Verso. Peraí. Verso 7. Verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo trabalha no teu coração e ele dá discernimento a você. Isso também é trabalhado em 1 Coríntios, só com uma outra ênfase, né? Para você discernir o que é espiritual e o que não é, o que é carnal e o que é espiritual. A concupiscência é o desejo por aquilo que é ilícito. E o que estabelece o que é ilícito é a palavra de Deus, né? O caráter de Deus e de Cristo, através daquilo que foi vivido por ele e completado por ele, e aquilo que o Espírito Santo fala no teu coração que é lícito. Por quê? Porque tem coisas que são lícitas, mas se tornam ilícitas dependendo do contexto que você está inserido. E só o Espírito Santo te dá discernimento de coisas lícitas que são ilícitas pelo contexto. Um exemplo quando Paulo vai falar sobre comer carne sacrificada a ídolos. Alguém perguntou para minha esposa semana passada, vai ter uma festa, uma amiga nossa que a filha estuda na mesma escola da minha filha. Aí ia ter uma festa junina esse final de semana. Aí ela é recém-convertida. Qual foi a pergunta que ela fez? Posso ir na festa junina? Qual foi a minha resposta? Depende. Não. É porque realmente depende. 1 Coríntios 7, se não me engano, é nesse 7 ou 8 que Paulo trabalha isso, né? Ele vai falar assim, porque foi a pergunta que fizeram para ele. Olha, eu posso comer carne sacrificada a ídolos? Aí Paulo fala, olha, você bem sabe que o ídolo não é nada. Veja, pessoal, não sou eu que estou falando isso, é Paulo. Paulo, você sabe que o ídolo não é nada, né? Então, se você for à casa de alguém e te servirem alguma coisa, coma de tudo que lhe é servido, dando graças a Deus. Mas se a pessoa vira para você e fala assim, ó, isso aqui é coisa sacrificada a ídolo,
Aí ele fala, não coma. Por quê? Por causa da consciência do outro. E você também não come se aquilo que você fizer vai induzir o outro a pecar em sua consciência. Então ele está dizendo assim, você, por causa da tua consciência, ele reforça isso em Romanos 14, quando ele está falando que tem pessoas que guardam dias específicos da semana, que não comem certas coisas. Aí ele vai falar assim, olha, tem pessoas que fazem isso para Deus. Beleza, está fazendo para Deus? Eu corroboro isso. Tem pessoas que não estão fazendo também para Deus. Por quê? Porque as suas consciências não lhe condenam. Ele fala assim, a licitude não está nisso. Agora, quando você, pela tua consciência, faz uma coisa e induz o outro ao pecado, isso também é pecado. Então você tem uma consciência forte de que você vai na festa junina e ali não é um ambiente de adoração, porque isso já se perdeu há muito tempo, acaba sendo mais um contexto cultural, né? Já não é mais uma festa de adoração a santos, é uma festa cultural. Beleza. E você tem essa consciência. E se mesmo assim você ainda pensa que há uma consagração por trás disso, e Paulo fala, o ídolo não é nada, vai lá, ora e come. E aproveita aquela oportunidade para falar de Cristo. Através do quê? Através do arraial dos santos. O nome é até propício, né? Pô, São João, você sabe quem é João? Tá João, né? Ele andou com Cristo, é o discípulo amado, isso e aquilo, tal. Pedro, sabe quem é Pedro? É até uma oportunidade de pregação. Beleza. Só que se você sabe que tem um irmão que ele não tem a consciência forte como a tua, e ele vai lá se condenando, ele está pecando. E você também, porque você induziu ele a isso. Então, você abre mão. Qual é a máxima de Paulo? Abra mão. Abra mão. Então, o pecado, a concupiscência, vou voltar para a concupiscência, né? Então, Cristo foi atraído ao deserto para ser tentado. Então, a gente tem que começar a raciocinar o seguinte: ser tentado é pecado? Por que que não? Porque a Bíblia afirma que Jesus foi tentado e afirma que nele não há dolo. Certo? Tem várias passagens que corroboram que Cristo não pecou. Então, ser tentado não é pecado. Agora, concupiscência é pecado? O que é concupiscência? Desejo pelo ilícito. Por que ser tentado, no caso de Cristo, não resultou em pecado? Não, usando os termos que a gente está estudando. Ele não tinha o quê? Porque ele não tinha concupiscência. Então você tem a tentação como um espermatozoide tentando encontrar o óvulo, que é a concupiscência, para fazer o quê? Conceber. Então ele foi tentado, mas não tinha... Ele foi tentado. Imagine que a tentação é um espermatozoide. Imagine que a concupiscência é um óvulo. O espermatozoide vem de fora e a concupiscência está dentro. Como não tinha concupiscência, o espermatozoide não achou um lugar para fertilizar. E o que acontece quando o espermatozoide bate e não tem um óvulo para ele fecundar? Ele morre. Na oração do Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação. Ele não fala sobre não nos deixe ser tentado. Né? Então, olha, perfeito. Então você vê dentro da concepção que Tiago tenta trabalhar, ele fala assim, olha, o teu problema não é ser tentado, é ser tentado com concupiscência no pacote. Porque quando você é tentado e existe concupiscência, aquilo ali, né, concebe. Ou seja, aquilo ali gera um bebê. Mas o pecado está aí? Ainda? Sim. Mas o problema não é você gerar o bebê. Aí, qual é o conceito? O conceito, pessoal, vai lá em Gênesis 8, 21. Não vou abrir aqui não, para não perder muito tempo. Aliás, vai em Gênesis 6 primeiro. Gênesis 6.
Cadê? Vai descendo. No 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Agora vai no Gênesis 18. Ele está dizendo assim, continuamente o homem era mau. Continuamente, né? O que estava dentro era mal, concupiscência. Vá 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Isso aqui é o quê? Aí teve aquilo ali no 6, antes do dilúvio. Aí teve o dilúvio, aí acaba o dilúvio, Noé vai lá, faz um sacrifício, aí diz o quê? Que o cheiro dos holocaustos chegou até Deus. Aí no 21 fala assim, o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Todo vivente como eu fiz. Então ele está falando assim, olha, apesar do coração do homem ser mau, ou seja, ter uma semente de concupiscência ali dentro, eu não vou mais fazer isso, destruir a humanidade. Por quê? Porque eu tenho um resgate preparado para o homem que eu prometi lá em Gênesis 6, que eu estou dando continuidade através de uma aliança que eu estou renovando com Noé. Qual é a verdade, pessoal? Todos nós temos concupiscência. E a concupiscência gera pecado. Só que o que é interessante, agora volta lá em Tiago. Depois que o pecado é concebido, fala que ele sendo consumado gera morte. Então, quando sendo concebido, não? Porque ele está dando etapas. Ó. Primeiro você tem a tentação, que se une à tua concupiscência, e aquilo ali se concebe em pecado. Então, lembra quando Jesus fala assim, olha, se você está dizendo que se você se deita com uma mulher, né, você adulterou com ela, isso é pecado. Eu estou dizendo que o pecado, ele nasce antes, ele é consumado antes, vamos dizer assim, ele é consumado antes. Aonde? Quando a tentação encontra lugar na tua concupiscência. Então, ele é concebido, né, e você dá a luz a ele dentro da sua consciência e no seu coração, ainda. Depois ele é consumado e gera morte. Então vamos pensar no bebê? Então, ok, tentação, encontra com a tua concupiscência, aí você engravidou do teu pecado. Engravidou do teu pecado. E aí, aquilo ali, há uma gestação do teu pecado, e o teu pecado nasce. Depois que ele viu a luz, você começa a cuidar dele, você amamenta, você alimenta ele e vai fazendo ele o quê? Crescer. Por isso que ele usa essa analogia, ele está dizendo o seguinte, todos nós temos concupiscência, então tem um óvulo de concupiscência em nós, que quando ele encontra lugar junto à tentação, isso vai dar a luz, vai conceber um pecado dentro de você e ele vai querer crescer. Agora, se você vai alimentar ele ou não, é que vai determinar se você vai morrer ou não. O que ele está tentando dizer para você assim? Olha, você sempre vai ser tentado e há uma grande chance, né, da concupiscência que existe naturalmente inata no teu coração, como ele diz lá em Gênesis 8. Deus falou assim, olha, o pensamento é continuamente mal do homem. Né? Todo mundo tem isso. Agora, você vai continuar criando esse bebê ou não? Sabe que isso é um processo? Sabe quando em 1 João ele fala de pecado para a morte, pecado não para a morte? É isso. Fala assim, ó, porque tem pecados para a morte e pecados não para a morte. O que é um pecado não para a morte? É aquele ou que ele não encontrou lugar na concupiscência do teu coração, ou se encontrou, você não alimentou ele e ele morreu de inanição. Por nós sermos humanos, né, a maioria dos pecados vai encontrar lugar na concupiscência do teu coração. Só que você não vai permitir que esse bebê cresça, você não vai continuar alimentando ele. Mas o pecado está lá. Por quê? Porque ele foi concebido. É isso que Jesus está falando. Olha, conceber o pecado, né,
Vai acontecer. E você, como ser humano, está sujeito a isso. Ser tentado, beleza. Agora, a tua natureza pecaminosa vai te levar para a morte a partir do momento que você começar a alimentar isso dentro do teu coração. A partir do momento que você pegar o bebê e criar ele, entendeu? Então, a gente cria adultério. A gente cria cobiça. A gente cria inveja. A gente cria lascívia, luxúria, fofoca. Todos esses, irmãos, foram... Ah, foi o diabo, né? É o que o Tiago está falando. Não, não é nada externo somente. É o externo com o interno. É a fome com a vontade de comer, como a gente fala no ditado popular, né? É a oportunidade com a situação. Né? Então você tinha a oportunidade, você tem um desejo inato dentro do teu coração, e você deixou isso conceber dentro de você e você praticou. O pecado foi alimentando ele. E aí, 1 João fala disso. Ok, alguns pecados são para a morte. Quais são os pecados para a morte? Aqueles praticados continuamente. Qual é o pecado que não para a morte? Aquele que até pode ter sido gerado ou concebido, né? Mas ou você não permitiu que ele viesse à luz, ou você o matou de inanição. Você não praticou ele. Porque, vamos lá, você é tentado na sua cabeça, na sua mente, no seu coração? Como é que você luta contra isso? Qual o método contraceptivo? Então, vamos... Eu ia falar isso aí. Às vezes é quase uma pílula do dia seguinte, né? Abortar logo de vez o pecado. Tá. Mas eu tenho que falar de graça, não tem? A graça para possibilitar a gente a não ficar escravo de sempre cometer aquilo que a gente Eu entendo que a graça é o anticoncepcional. Tem graça pílula do dia seguinte e tem graça anticoncepcional, vamos dizer assim. Essa é a graça. Às vezes a gente usa a graça como um abortivo. Ou seja, você até concebeu, mas já está crescendo, e aí você vai a Deus, pede graça, e ele aborta o teu pecado. E tem pessoas que dão a luz ao pecado, estão alimentando ele, em algum momento faz igual os espartanos lá. Esse bebê tem defeito, joga do penhasco. Entendeu? Não é uma analogia muito boa. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós somos contra aborto. Mas cabe bem quando é o pecado. Eu sou a favor do aborto contra o pecado. Né? Do combate àquilo que é a tua natureza carnal de concupiscência. E aí, em 1 João, vamos 1 João para terminar, 2,16. Quando a Bíblia diz que Concupiscência. ela entra sutilmente. Por exemplo, uma criança ela não tem de imediato, né? Mas é gerado nela ao longo do tempo. A concupiscência já está lá. As mulheres, né? Por que a mulher menstrua? Por que vocês menstruam? Não usou. Porque tem um óvulo lá, né? Então, a quantidade de óvulos que a mulher tem já estava lá antes dela menstruar? Já, é desde que nasce. Desde que nasce. O que ele está falando assim? Você já nasce com concupiscência. Você pode não ter consciência disso, mas já está lá. O potencial de pecado acompanha a tua natureza carnal. Por quê? Porque você herdou isso de Adão. Você herdou isso de Adão. Entendeu? O ideal é que você ou aborte o teu pecado ou você menstrue a tua concupiscência. Por quê? Você não está usando isso. Por quê? Porque a tentação não está encontrando o lugar para fertilizar a tua concupiscência e gerar pecado. Entendeu? A cabeça fica, né, na nossa vida, na cabeça fica Jesus, que o próprio Deus se esvaziou de todo o poder para vir para cá como um homem. A gente falou no começo que ele não foi tentado porque ele não tinha... Não, ele foi tentado. Quer dizer, ele foi tentado, mas ele não tinha concupiscência. Isso porque ele soube trabalhar, porque ele era um como nós. Ele fala, eu venci o mundo. Aí, no caso, a receita do bolo que você perguntou para ele seria esse, né? A receita
Seria se encher do espírito, andar na verdade, vigiar o tempo todo. É porque você não consegue eliminar a concupiscência, cara. Essa é a questão, entendeu? Quando é que você vai eliminar a concupiscência? Quando você atingir a estatura do varão perfeito, que é quando? Quando você tiver uma nova natureza. Então, não tem fórmula para você eliminar a concupiscência. Uma perseverança que tem que ter. Você tem como não permitir a concepção. Ou você combater e não permitir. Concebeu? Beleza, concebeu. Você foi tentado e isso encontrou lugar na tua concupiscência. Isso gerou um pecado na tua mente. Né? Se arrependa. Não permita que ele venha à luz para que ele não gere morte. É isso. Porque a tua natureza carnal todo dia você peca. Por que eu falo que todo dia você peca? Não é porque você deu à luz, mas porque você concebeu. Todo dia você concebe. Eu acho que eu não conheço ninguém. Alguém aqui nessa mesa vai dizer que não peca todo dia? Porque é mentiroso. 1 João. Sim. Às vezes é uma. Como é que eu vou dizer? É algo tão sutil, tão relâmpago. Os homens vão entender o que eu estou falando. Tá passando na rua, vê uma mulher com roupas extremamente indecentes. Sabe aquele desvio de olhar? Quando você vê, já foi. Pronto, aí você aí você fez o quê? Aí você se apega à graça. Para quê? Para aquilo ali que foi concebido ser abortado. Para não chegar nem a dar luz. Aquela passagem que eu comentei sábado lá de João, os judeus não reconheciam essa necessidade de se libertar. Jesus fala aí que ele seria a verdade que ia libertar. E eles não reconheciam isso. E embora eu acredito que o judeu em si, ele não chegava ao momento de consumar. Mas em pensamento ele já estava pecando. Não, a criança já estava ali. E aí Jesus falava, eu vou libertar vocês. Mas ele, eu vou libertar de quê, Jesus? Não precisa ser liberto de nada, né? 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o sistema e a tua natureza não são para o Pai. Naturalmente, não. Por quê? Porque você foi concebido em pecado, é o que diz o salmista, né? Em pecado me concebeu minha mãe, né? A tua natureza é pecaminosa. E o mundo é um sistema pecaminoso. É de concupiscência, voltado ao desejo ilícito. E aí você olha e fala, a concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida estão interligados. Interligados ao quê? A um mundo que não é de Deus. Então, nossa, 32, cara. O pecado original, lembrando lá de Gênesis, né? É que eu estou sendo induzido pelo erro, aquele carpete que ali estava na frente. Que a serpente só consegue convencer Eva quando ela fala que não, pode comer que você vencer. Aí fala que Eva gostou nele, que ela queria realmente. Ela viu que o fruto era o quê? Era bom, era agradável, palatável. Isso. E era. Ele fala que era bom para dar entendimento, né? Ou seja, era desejável, velho. Ela teve um desejo. Tipo assim, a semente plantada pela serpente só se tornou pecado porque tinha concupiscência dentro do coração dela, entendeu? Então, assim, a gente pensa que o problema começou quando ela comeu do fruto. Não, o problema começou no desejo dela, entendeu? No desejo dela. Amém?